Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja sempre com cada um de nós. Peçamos ao Espírito Santo e ao próprio Jesus que aumente em nós a fé e o verdadeiro amor ágape por cada um de nossos irmãos e irmãs. Alguns anos atrás, eu escrevi um texto sobre o que é ser cristão e resolvi agora colocar tudo em um vídeo para dar um pouco mais de clareza. Vamos começar essa meditação com você e por você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ser cristão, o que é isso? Esta é uma dúvida que passa pela cabeça de todos que vivem a fé cristã. Mas o que é realmente isso? Nada mais é do que ter a vontade de ser como Jesus, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia e sorrir como Jesus sorria. Mas como vamos saber tudo isso sobre Jesus? Lendo os 4 evangelhos da Bíblia, prestando atenção em tudo que é relatado sobre Jesus, como ele agia, o que ele fazia, o que ele falava. Lá você vai encontrar a inspiração que precisa para seguir Jesus de verdade como verdadeiros cristãos. Vamos avaliar um pouquinho uma historinha. Ter uma religião sempre me fez falta. Um filósofo europeu, ateu confesso, antes de morrer vítima de loucura, declarou ao mundo em um de seus estudos: ter uma religião sempre me fez falta. Acreditar em um ser superior, com o nome de Deus, sempre foi o meu desejo, mas nunca me dediquei a isto, pois os cristãos não me demonstram a certeza de que esse Deus existe. Se eles acreditassem realmente no Jesus de quem tanto falam, ou no Espírito Santo que declaram ser seu guia, eles seriam pessoas mais felizes, mais sorridentes, mais amigas, mais dedicadas à caridade e ao bem-estar do seu irmão, mais participativas nas ações sociais, enfim, seriam pessoas que realmente inspiram confiança na fé que professam. Eu seria cristão se eles realmente vivessem a alegria de Jesus ressuscitado. Agora pense, quantas pessoas à nossa volta estão observando as nossas ações e as nossas atitudes? Quantas pessoas poderíamos converter apenas fazendo o que Jesus nos ensinou? Pense nisso com carinho, meu irmão, minha irmã, e procure seguir verdadeiramente os ensinamentos que Jesus nos deu. Vamos ver como é esse negócio de ser o sal da terra. Quanto custa um quilo de sal? 80 centavos, R$1, R$1,50, R$2? É talvez o item mais barato de uma compra no supermercado. Por que será que Jesus nos comparou com algo tão sem valor, tão barato assim? Não, meus irmãos e irmãs. Jesus nos comparou com o que havia de mais caro e sagrado naquela época. O sal era tão importante que servia como pagamento. Todos os que trabalhavam recebiam no final do mês a sua cota de pagamento em sal. Daí veio a palavra salário como recompensa por nosso trabalho. O sal era tão valioso que servia também como selo de pactos. Quando alguém fazia um acordo ou um negócio, ambos os negociantes colocavam uma pedra de sal na boca para provar que aquele acordo era sagrado. Além disso, o sal sempre serviu para dar gosto aos alimentos e principalmente como conservante. Quando não havia geladeiras e até mesmo nos dias de hoje em alguns lugares, o sal era usado para salgar os alimentos e impedir que eles se estragassem antes do consumo, ou seja, era um elemento fundamental para evitar a corrupção, a podridão e a perda dos alimentos.
Essa é a importância da comparação. O cristão deve dar sabor aos relacionamentos, à sua vida e de todos que o rodeiam. Principalmente deve ser o elemento que protege a família, os amigos e a sociedade da corrupção e do pecado. Através do seu exemplo e da sua vivência cristã, o católico deve ser o elemento que transforma o sabor da vida e que conserva em perfeito estado, sem pecado e sem corrupção, as vidas daqueles de quem os rodeiam, daqueles com quem convivem em casa, no trabalho, no clube, na igreja, em todos os ambientes da sociedade. O cristão deve ser fiel à sua missão e não pode perder jamais a sua função de sal da terra, pois assim como Jesus disse no Evangelho, se o sal perder o seu sabor, se ficar insosso, não servirá para mais nada, além de ser jogado à terra e pisado pelos homens. A força do servo de Deus vem da palavra sagrada do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus. Quando não se segue a palavra, perde-se o sabor e a finalidade da vida, tornando-se inútil para a missão para a qual se foi destinado, que fomos predestinados, e acabará sendo jogado ao chão do mundo e pisado pelos inimigos da fé. Pense um pouco sobre isso. Como é que eu estou vivendo a minha vida de cristão? Pense nisso, meu irmão. E a respeito de vós sois a luz do mundo. E quanto à luz do mundo, o que é ser a luz do mundo? Vocês já perceberam que todas as coisas ruins e a maioria dos pecados ocorrem na escuridão? É na escuridão que agem os ladrões, é na escuridão que se cometem os maiores pecados. Ninguém acende uma luz para escondê-la. A luz serve para clarear os caminhos e a vida das pessoas. Sem ela, nós ficamos perdidos. Todos nós já passamos pela experiência de ficar sem luz. E a nossa primeira reação quando a luz acaba, de repente, é sair de onde estamos e buscar uma vela, uma lanterna ou outra luz qualquer. Temos medo da escuridão porque ela representa perigo. E quantas pessoas vivem em perigo constante por falta da nossa luz? Quantos vivem na ignorância do pecado porque não veem em nós o exemplo da fé, da alegria, da participação, da caridade e do amor ao próximo? Até mesmo nossos filhos muitas vezes ficam perdidos porque não têm em nós o exemplo que deveríamos dar. Nossa luz muitas vezes está apagada ou embaixo de alguma coisa que a impede de brilhar. O maior pecado que a escuridão provoca é causado pela nossa falta de fé e por não seguirmos os passos de Jesus. E é a impossibilidade de vermos o irmão do nosso lado como uma figura, uma imagem de Jesus. Na escuridão do egoísmo em que estamos mergulhados, nós não conseguimos ver aqueles que realmente necessitam de nossa luz, do nosso exemplo de vida e da nossa força para viver uma vida santa. Pense sobre isso. Você está sendo a luz do mundo? Ou sua luz está apagada por causa do pecado? Que exemplo da sua vida pode servir de luz para alguém? Nós nascemos para ser o sal da terra e a luz do mundo. Somente agindo como sal e como luz é que podemos ter uma vida digna e merecer as recompensas da vida eterna. Tanto pela luz como pelo sal, o cristão deve ser aquele que transforma, que conserva, que clareia, que ensina e que ajuda o irmão, o que participa ativamente da vida em comunidade, o que faz desse mundo um lugar melhor para se viver. Meus queridos irmãos e irmãs, eu vos peço para meditar sobre esse tema de ser o sal da terra e ser a luz do mundo e decida
Vamos ser autênticos cristãos e realmente transformar o ambiente onde vivemos e agir com todo o amor de nosso coração para com todos os que nos rodeiam. Vamos ser exemplos de vida para todos. Vamos evangelizar com o nosso exemplo, com o exemplo da nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes na fé. Pela intercessão de Maria, nossa eterna Mãe e Mãe de Jesus, vamos pedir que a bênção de Deus desça sobre nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.